Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Não é novidade para ninguém, o Glorioso empatou ontem em 0 a 0 com o Nova Iguaçu no estádio Newton Santos pela semifinal da Taça Rio. Muito pior que o placar foi a exibição da equipe, mais um jogo ruim do Botafogo. E pior que a falta de evolução é o não entendimento do estado atual do time. E o Chamusca, treinador da equipe, acredita que o Botafogo tem, assim, evoluído das últimas partidas para a partida de ontem. Ele viu um time mais impositivo, um time marcando melhor, coisa que praticamente ninguém viu. Então é muito preocupante, porque o Botafogo vem perdendo tempo. Antes de mais nada, eu peço para que vocês se inscrevam no canal Fabiano Bandeira. Se você ainda não se inscreveu, é simples e grátis. É só clicar no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce pro Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal. Depois vamos passar aí da próxima meta, que 25 mil, né, galera? Simples, tranquilo, torcida do Botafogo é maravilhosa, gigante, isso pra gente não vai ser problema. E claro, deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Então, galera, aconteceu esse resultado muito ruim. O Botafogo entrou em campo ontem com Douglas Borges no gol, que foi muito bem. Quando exigido, foi pouco exigido, mas quando exigido, foi muito bem. O Jonathan na lateral direita, que fez aquele jogo dele. Ok, marcou bem e não foi tão efetivo no ataque porque não tem essa característica. Canu e Souza na zaga, que foram também pouco acionados por conta da fraca atuação ofensiva do time do Nova Iguaçu, e o PV, que oscilou na partida, mas é um garoto jovem que tem potencial, é quem mais dribla no Botafogo, é quem mais tenta alguma coisa com aquele mano a mano, aquele 1 contra 1. E aí no meio-campo nós tivemos inicialmente um 4-4-2, então nós tivemos por dentro o Friso e o Rickson. O Friso tentando buscar aqueles passes verticais e já o Rickson, ele não faz acontecer. Então até quando ele não joga tão mal, ele também não é notado em campo. E pelos lados, Marco Antônio e Felipe Ferreira. O Marco Antônio mal pelo lado esquerdo e o Felipe Ferreira muito mal pelo lado direito. Na frente, nesse início do Botafogo, num 4-4-2 ou num 4-4-1-1, o Pedro Castro muito próximo ao Matheus Nascimento. Pedro Castro sempre melhora quando vai para dentro, quando vai para o meio-campo. Ele tem qualidade para jogar no meio-campo, não tem que ficar jogando avançado. Semana passada eu já tinha perguntado sobre isso ao Chamusca e ele falou que era por conta da parte física, o Pedro Castro estava voltando. Pois é, passou uma semana desde então, Pedro Castro já pode jogar na dele. E o Matheus Nascimento muito mal no jogo, um menino que tem que ser preparado, tem que ser lapidado, o Botafogo tem que ter cuidado. Eu venho falando, o Matheus Nascimento tem que ganhar tempo gradativamente. Ele tinha que entrar no time gradativamente. O Babi tinha que ter sido colocado de lado aos poucos. Rafael Navarro ganhando titularidade, o Matheus entrando aos poucos. Não aconteceu isso. O Matheus ficou um tempão no banco, muitos jogos sem entrar. E do nada, por conta da negociação do Babi e da lesão do Rafael Navarro, virou titular absoluto num time mal preparado, mal treinado e desajustado. É claro que o garoto de 17 anos não vai render. É até óbvio. Só que ele está lá dentro, a pressão é grande, entrou em campo, ninguém quer saber. Então ele acaba jogando mal e é criticado também, como todos os outros são. Então o Botafogo tem que ter muito cuidado. E nesse 4-4-2 do Chamusca, o que ele faz? Ele tira o Marco Antônio para jogar na ponta esquerda e tira o Felipe Ferreira para jogar na ponta direita. Por que eu falo tira? Porque os dois têm características para jogar por dentro. Então o Felipe Ferreira, que é um jogador que pode dar alguma contribuição, a gente ainda tem que ver como um meia por dentro, está na ponta. Tem um drible, segundo o Fogo Stats, perfil muito bom lá do Twitter, nos últimos 10 jogos. Um drible. Segundo o mesmo Fogo Stats, com 34 minutos o Cezinha tem 2 dribles. E o Cezinha não tem oportunidade. E se o Felipe Ferreira é um rapaz que está jogando na ponta esquerda para trazer a bola para dentro, para driblar e finalizar ou buscar um passe, já que ele não vai ao fundo para cruzar com a perna direita,
Ele precisa do drible. Se ele não está driblando, não está finalizando, não tem força para recompor e também atacar, porque não é característica do jogo dele, o que ele está fazendo aberto na extrema direita? E aí, se você tem um ponta direito rápido, incisivo, principalmente porque o Jonathan não vai tanto ao ataque, e um ponta direito bom no 1 contra 1, você até pode ter o Marco Antônio aberto na esquerda, porque o PV ultrapassa muito, o Marco Antônio não é tão veloz e consegue pelo menos fazer uma tabela, buscar um passe para o PV, fazer essa ultrapassagem, e você acaba equilibrando o time. Mas você tem o Felipe Ferreira de um lado, tendo o Marco Antônio do outro, você não vai equilibrar o time, você vai perder intensidade na parte ofensiva e na recomposição. E o Botafogo fica com muitos problemas. E aí você vai para dentro do meio-campo, com o Friso, que é um jogador que busca os passes qualificados, mas não tem essa força de marcação, não tem essa dinâmica. E o Rickson, que não está jogando bem, e aí você adianta o Pedro Castro para jogar na parte ofensiva com o Matheus, você perde um jogador impositivo no meio, tira ele das características dele e tira mais força do meio-campo do Botafogo. Então o Botafogo fica com o Felipe Ferreira aberto, com o Marco Antônio aberto, com o Pedro Castro lá na frente, com o Rickson e Friso por dentro. Vai ser um time moroso, vai ser um time sem dinâmica, vai ser um time que irrita o torcedor. E uma das minhas maiores ressalvas quanto ao time do ano passado era justamente em cima dessa falta de força, dessa falta de intensidade, que acaba virando também psicológica. E ontem eu quis perguntar sobre isso ao Chamusca. O time atual, com falta de transição ofensiva em velocidade, com falta de pressão na bola, ele mostra características muito parecidas com o time anterior. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Em mais um jogo, o Botafogo apresentou algumas características parecidas com as do time anterior, o time moroso que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E características que independem de esquema tático e também de peças, já que chegaram muitos jogadores e saíram outros, e o Botafogo continua tendo dificuldades em transições rápidas e também em pressionar o homem da bola, a marcação, com qualquer que seja o adversário. Como resolver isso e, para você, por que isso ainda continua acontecendo? Bom, eu até na resposta anterior já falei em relação aos números, então, na verdade, houve uma evolução significativa nesse aspecto de recuperar a bola. Hoje a gente recuperou várias bolas no campo do adversário, criamos várias situações. O que acontece é que é uma equipe em formação e com jogadores jovens, e a partir do momento que a gente não consegue abrir, não consegue fazer o gol, os jogadores vão ficando ansiosos e vão atropelando, em alguns momentos, algumas ações do jogo. Na minha leitura, o que aconteceu no jogo de hoje foi isso. E a questão não é o time, que o time é lento. O time até trocou passe com velocidade no primeiro tempo. A gente enfrentou um adversário, e todos os adversários que jogam contra o Botafogo, a maioria deles colocam 11 jogadores atrás da linha da bola, tiram o espaço e dificultam muito o jogo. E a gente, por ser uma equipe que ainda está no processo de entrosamento de jogadores, de implantação de mecânica de jogo, de crescimento, acaba em alguns momentos se precipitando, errando alguns passes. Isso faz parte da construção da equipe. A gente começou com uma formação, tentou fazer no segundo tempo uma formação um pouco com mais um jogador na última linha de ataque, para que a gente pudesse trabalhar melhor o jogo de entrelinhas. Perdemos um pouco de consistência defensiva e perdemos um pouco do controle de jogo. Mas tudo que está acontecendo com o Botafogo é um processo natural de um time que está sendo construído, e nas 2 semanas que a gente teve para trabalhar, o time melhorou muito em vários aspectos, principalmente o aspecto físico, que a gente estava tendo dificuldade. Jogadores chegaram, encaixou uma temporada na outra, não tiveram tempo de treinar. Então eu perguntei em cima disso, querendo saber a respeito mesmo de postura. Mas essa parte da resposta, ainda tem a outra parte que eu separei um pouquinho mais para frente. Essa parte da resposta, ela é preocupante, porque você percebe que ele está baseado em números, que ele está baseado em algumas questões, acreditando que o Botafogo está melhorando, está dando sinais de evolução. E eu fico preocupado. Mas o que mais me preocupou é essa reta final agora que eu separei para vocês, da resposta. Olha o Chamusca acreditando que o Botafogo evoluiu na parte física e que já apresenta também situações táticas melhores. O Chamusca finaliza da seguinte forma:
quando não ganha, tem que explicar por que não ganhou e o futebol é assim. Vejam e eu volto. Então, no aspecto físico melhorou, no aspecto tático a equipe está começando a apresentar uma mecânica e apresentou nos dois jogos uma forma de jogar e tentar o máximo possível ter jogo de imposição, ter jogo ser propositivo. No jogo passado nós tivemos mais posse de bola, nesse jogo nós tivemos mais que o adversário, e o adversário igualou um pouquinho ali, trocando muito passe no campo defensivo, finalizou apenas 2 bolas no nosso gol. Agora, você não ganha o jogo, aí você tem que explicar, futebol é assim, ou você ganha ou tem que justificar porque você não ganhou. Não, Chamusca, eu fiz questão de deixar claro na minha pergunta, falando a respeito do jogo como mais um jogo. Eu coloquei como soma, mais um jogo. E eu fiz questão de salientar que o time atual não consegue ter transições rápidas, não consegue fazer pressão na marcação com qualquer que seja o adversário. Então não é só a respeito do jogo de ontem contra o Nova Iguaçu. Então não é por conta desse jogo que tem que explicar resultado. Eu não quis saber de resultado. Falei de dinâmica, falei de time de futebol, consistência, que o Botafogo não tem. Me preocupa esse não entendimento do Chamusca, de acreditar que ali está havendo uma pressão por conta de um resultado ruim contra o Nova Iguaçu. Não é, não tem nem pressão, é uma pergunta para que ele possa explicar por que o time atual se assemelha tanto ao time anterior, mesmo com tantas peças trocadas, mesmo com esquemas diferentes. Era isso que eu queria tirar do Chamusca para que o torcedor pudesse compreender. E perguntei como melhorar. E não senti firmeza na resposta. Infelizmente, agora o Botafogo jogou contra o Fluminense no dia 17 de abril, foi eliminado naquele dia. Tinha mais de um mês tranquilo até o dia 29 de maio, provável dia da estreia na Série B. Estamos no dia 3 de maio. Não houve evolução. Perdemos 2 semanas. O Botafogo agora ainda tem 26 dias para a estreia na Série B. O que será que vai acontecer? Será que o Chamusca vai dar essa preparação ao time? Será que os jogadores vão entender o que tem que ser feito? Quando os reforços vão chegar? É isso, galera. Estamos muito juntos aqui no canal Fabiano Bandeira. Vocês sabem disso. Peço e reforço para que deixem like, se inscrevam, compartilhem. Estamos sempre aqui. Saudações alvinegras. Valeu, fui!